Boa tarde, meu nome é Pedro Guilherme, eu sou estagiário da AGU e eu fiquei responsável de comentar um pouquinho rapidamente sobre o que é o etiquetamento, qual é a lógica desse trabalho. O etiquetamento eles tem três grandes grupos. Dois são relativos aos méritos das decisões, se elas são favoráveis ou desfavoráveis ao INSS. Vocês vão ver que esses dois grupos eles têm poucas etiquetas, mas eles se destacam porque a maioria dos processos que são etiquetados tem a ver. E logo em seguida tem os casos especiais, que já tem vários tipos de etiquetas e não tem a ver propriamente com o mérito da decisão judicial que nós vamos analisar. Pode passar. A etiqueta, o grande grupo do desfavorável só tem uma etiqueta, que é o desse. Como não tem muito o que falar sobre ela, eu trouxe só o exemplo de hipóteses que ela pode ser usada. E uma hipótese que se destaca é quando o recurso do INSS ele é parcialmente provido. Nós consideramos que é uma decisão favorável porque a pretensão ou desfavorável, me corrigindo um pouco, nós consideramos que ela é uma decisão desfavorável porque, apesar dela ser parcialmente provida, em alguma medida a pretensão do INSS foi negada. Já no grupo dos favoráveis, nós vamos ter uma diferença com relação aos tribunais. Quando nós estamos trabalhando com STF, STJ e TST, nós vamos apenas colocar a etiqueta FAV. Já quando nós estivermos na TNU, nós temos a etiqueta FAV-TNU para quando a decisão não for da presidência, e quando a decisão for da presidência, a gente vai alterar entre FAV-PRES, quando o recurso for do particular e a decisão for favorável ao INSS, e FAV-PRES e INSS, quando o recurso for do INSS. Essa diferenciação se justifica porque as possibilidades recursais, quando a decisão é da presidência ou não, são diferentes. E por fim, chegando aos casos especiais, a gente tem muitos casos e eles vão se justificar por dois motivos. Ou por essas classificações, ou por conta do fluxo de trabalho que o processo vai ter, ou então por algum aspecto qualitativo da decisão. Um exemplo do aspecto qualitativo da decisão é quando nós estamos trabalhando com repetitivos ou com processos de repercussão geral. Por exemplo, quando o recurso é afetado como representativo de controvérsia, ele é destacado para o núcleo de prioritários, para ter uma atenção maior em face do potencial impacto que aquele julgamento vai ter para o INSS. E aqui a etiqueta de sobrestamento, que é exatamente dos processos que não são afetados pelo rito dos repetitivos, por exemplo, mas que tem grande potencial de sofrer um impacto por conta do julgamento que ainda está pendente. Outra hipótese também é com relação ao fluxo de trabalho. Como a gente está trabalhando com contencioso de massa, nós temos que otimizar os recursos, inclusive de tempo e os recursos humanos. Então, quando houver, por exemplo, um embargo de declaração, nós acabamos por não fazer contrarrazões a esses embargos de declaração por uma otimização do trabalho. Já, por exemplo, quando abre-se vista um despacho numa ação rescisória, o INSS se manifesta. Então, quando for contrarrazões, a gente trabalha com CRR, porque a Procuradoria não vai se manifestar naquele processo, mas se for vista, nós vamos nos manifestar. E, por fim, aqui tem um último slide, mas só como exemplo, mas é só para ter uma noção geral de qual é a função do etiquetamento dentro do fluxo de trabalho da AGU, especialmente da Procuradoria Federal.